sempre um prazer estar aqui na TV Guarujá News, entendeu? Estar falando com você, discutindo aí assuntos relevantes de importância aí para toda uma sociedade, João Medeiros. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Eu estava sempre falando... um prazer. Sim, é sempre um prazer falar contigo, né? Então, eu gostaria que você falasse, que é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta aqui, eu sei que você está mais atenado do que eu nesse assunto. Na época de ano 2020, houve aquela tragédia aqui no Guarujá, que foi muito maior, né? E até hoje, o passarinho me contou que as pessoas não receberam as indenizações, as famílias que foram atingidas. Você tem alguma informação sobre isso? Correto, João Medeiros. Agora, dia 3 de março, a tragédia da Barreira do João Guarda, em Morro do Macaco, aqui em Guarujá, completará 3 anos. 3 anos que aconteceu o deslizamento dos morros, morreu os 2 bombeiros aí, aqui na cidade do Guarujá, e aquelas famílias que residiam tanto no Morro do Macaco quanto no Morro da Barreira do João Guarda, aqui em Guarujá. Então, agora em março, virando agora o mês, dia 3 de março, completa-se 3 anos. Eu vou repetir, galera, se você estava me acompanhando aí e não entendeu, vou repetir o que eu falei. Eu sou comerciante Vicente de Carvalho, a minha loja, ela alagou, subiu cerca de 40 centímetros aí, perdi muita mercadoria, são equipamentos eletrônicos, né? E... mediante isso aí, eu fechei a porta da minha loja, corri para casa, peguei capacete, boot, corda, me equipei e fui para a Barreira do João Guarda no mesmo dia, entendeu? Lá estava quem? Diego Biro, que é morador do Cantagalo, ele foi uma das primeiras pessoas a chegar lá. Eu não conhecia o Biro, tá bom, Jô? Nessa época eu não conhecia, hoje nós somos amigos, mas... nessa época eu não conhecia. Também não tinha, Edinaldo Silva não tinha. Eu não tinha amigos lá, não tinha conhecidos na Barreira. Mas eu me sensibilizei. Eu sou ex-militar, eu servi a Força Aérea, Base Aérea de Santos. Então eu tenho um determinado preparo também para estar entrando em algumas situações. Então eu fui para o morro, fui intervir e passei 3 dias. Passei 3 dias na Barreira do João Guarda. Minha esposa também foi ajudar a separar mantimentos, roupas nas escolas. Então, ficamos aí 3 dias empenhados, focados ali na Barreira do João Guarda. Ajudar as pessoas. O governador, o governador do estado, na época era o João Dória, João Agripino Dória, ele veio no segundo dia, sobrevoou a fenda, né, que era onde estava aberto ali no morro onde caiu, e foi para o gabinete de crise montado no Teatro Procópio Ferreira, onde estava o major da Defesa Civil, onde estava o prefeito Walter Suman e alguns secretários, e os coordenadores do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, aí, os comandantes, né? Fizeram algumas ações, isso já no segundo dia, fizeram algumas ações lá no morro. Eu conheci o Major Palombo, hoje é capitão, se eu não me engano, o Palombo, conheci ele lá na Barreira do João Guarda também. É deputado agora, né? Ele foi candidato a governador, se eu não me engano. A governador não, perdão. A vereador por São Paulo. Acho que ganhou como deputado estadual, se eu não me engano. Eu não me recordo. Eu acho que o delegado Palombo ganhou como deputado. Sim. Tem o delegado Palombo e tem o Major Palombo, que é bombeiro e polícia civil. Tá certo. São os nomes bem... Se eu não me engano, ele ganhou como vereador da cidade de São Paulo. Então, aí, nessa tragédia aí, aconteceram diversas falhas, assim, que na hora a gente está dentro, ninguém percebe o que está acontecendo, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de falar da Barreira do João Guarda, que eu assisti, e tenho o meu máximo respeito, eu encontrei os GCMs, o Raca estava lá, se eu não me engano, tinha alguns GCMs tirando balde de lama, estavam fardados, o coldre sujo de lama, eles estavam lá junto com a população. Então, às vezes, o pessoal critica a GCM, GCM é isso, GCM é aquilo.
eles não tinham obrigação nenhuma de estar dentro da lama, mas eles estavam lá. Então, assim, eu sempre friso isso aí. Foi uma tragédia que marcou muito a cidade do Guarujá, marcou muitas famílias da cidade do Guarujá. E o que eu até mais agora, lamento, João Medeiros, o que eu mais lamento, pode não te falar. importando, o que eu mais lamento é o fato de ninguém ter recebido as indenizações, né? É isso? Você tem essas Isso. informações? Vamos chegar lá agora. O que acontece? Até agora, a cidade está inerte, está calada com relação ao inquérito que apura as responsabilidades sobre a barreira do João Guarda. Quem não conhece muito sobre justiça, para dar um exemplo aqui, é assim, o Ministério Público sempre entra para verificar de quem é a responsabilidade das mortes. Aí você vai falar assim, Jô, Edinaldo, mas foi uma causa natural. Sim, o deslizamento foi uma causa natural. Mas aqueles moradores que estavam numa área de risco, por que é que não foram retirados? E se o Poder Público Municipal sabia, por que não interviu para retirar aquelas famílias antes que acontecesse o deslizamento? Sim. Então, assim, isso tanto aqui no Guarujá, quanto lá em São Sebastião. Já vou chegar lá em São Sebastião, mas vamos falar aqui do Guarujá. Foi aberto um inquérito para que apurasse as responsabilidades. No Guarujá, 1 ano e meio antes, a Câmara Municipal chamou técnicos e Defesa Civil para explicar sobre essas áreas de risco do Guarujá. Então, o major da Defesa Civil foi chamado na Câmara e, a partir daí, deveria ter sido tomado providências. Providências essas que talvez nunca chegariam ou chegaram tarde demais. Eu sempre brinco no meu cotidiano que eu falo que a preventiva é sempre mais barato do que a corretiva, quando você tem que corrigir algo. Nesse caso, as mortes não têm preço. Então, Jô, as famílias, tem muita gente que não sabe nem como anda, não tem advogados, talvez com falta de instrução. Sim. O inquérito, acredito que corra em sigilo, não sei porquê, mas não vejo políticos da nossa cidade falarem sequer o nome Barreira do João Guarda e Morro do Macaco. Os políticos não falam. Isso vai desde a gestão do executivo ao legislativo. Ninguém fala nada sobre aquelas famílias, sobre a tragédia. Já se passaram 3 anos e existem pessoas que nem auxílio aluguel receberam. Pessoas que foram tiradas de suas casas, do que eles reconheciam como casa, e hoje moram em casas de parentes, moram em palafitas, moram em outra área de risco, numa situação insalubre, entendeu? Por falta de apoio do judiciário, por falta de apoio e recursos do Poder Executivo e por falta de fiscalização do Legislativo. Infelizmente... Para a gente não alongar muito... Para não te cortando... Sim, vou concluir, vamos concluir. Concluir, por favor. Infelizmente, sobre o Guarujá, a gente não tem nada aparentemente positivo. Mas nós vamos trazer aqui, em um outro momento aí, eu já pedi o auxílio de alguns advogados aí, para a gente saber a quantas anda essa questão da barreira do João Guarda, para que a gente apresente aqui para o seu público e a todos os seguidores aqui da página TV Guarujá News. Aí vamos lá para São Sebastião, a tão bela São Sebastião, ali, Ilhabela, São Sebastião, Caraguá, onde aconteceu essa outra fatalidade, 3 anos depois do que aconteceu no Guarujá. Nós tivemos aí um auxílio ativo do governador do estado. Para dar uma boa tarde aqui, porque eu gosto de interagir com o pessoal que está nos assistindo ao vivo. A Darlene, da Graça da Cruz, está pelo nosso YouTube. Obrigado pela audiência. Nós temos essa programação, geralmente 10h30 da manhã, a gente entra ao vivo por aqui, por esses canais. E para o Edinaldo concluir, também tem uma outra aqui, ó.
A nossa amiga Simone está falando triste demais. Realmente, é uma notícia realmente triste, né? A Elza também está nos assistindo. Ok? Então, o Edinaldo, como nós vamos fazer 15 minutos, já estamos 11 minutos e 30. Tá, Vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da atuação do Tarcísio Gomes de Freitas, aqui tanto no Guarujá como Ilhabela, São Sebastião, todo o litoral. Na minha opinião, ele tem feito um trabalho exemplar como político. O que você tem acompanhado, Tarcísio? Você tem gostado do desempenho dele como governador de São Paulo? Jô, eu faço o meu trabalho de cidadão. Eu votei no Tarcísio, sou eleitor do Bonito no Mato Grosso, né, Darlene? Um abraço, fica com Deus. Obrigado por estar conosco aqui. Bonito é uma cidade linda, não é bonita, é linda. O governador Tarcísio de Freitas, ele é um exemplo de ser humano, entendeu? Eu e o João Medeiros tivemos o prazer de conhecer ele aqui no Hotel Casagrande, em um evento aqui no Hotel Casagrande, e ele é um cara muito sereno, um cara muito pacato, muito objetivo. E diferente do João Dória, que sobrevoou a barreira do João Guarda e passou 1 hora no gabinete de crise, o governador Tarcísio transferiu o seu gabinete, o gabinete do Estado, para São Sebastião, para que pudesse acompanhar e auxiliar de perto tudo que estava acontecendo naquele momento com relação à tragédia no estado no qual ele é governador. Então, está aí um exemplo do que é ser um bom político. Isso porque ele está só começando. A Rio Santos tinha diversos pontos de interdição. Já está liberado agora. Ele providenciou a liberação. Isso, está liberado. Porque os recursos precisavam chegar. Mantimentos, águas, equipamentos. Então, a via terrestre que estava obstruindo a chegada desses equipamentos e a saída dos moradores que não foram afetados diretamente, turistas que estavam na região, por se tratar de uma cidade litorânea. Então, um governador muito ativo, diferentemente do João Agripino Doria, que negou até a participação do Exército Brasileiro nas buscas aqui no Guarujá. É verdade. Me lembro muito bem dessa época. A Darlene tem mais um recadinho aqui, vou deixar você ler. Lá de Mato Grosso está nos assistindo. Vamos lá. Precisamos também falar... Tá, é a Simone, né? Simone, aquela boa tarde. Precisamos também falar que a população não acredita que vão aceitar as catástrofes e não aceitam deixar o lugar por nada. Sim, verdade. O pessoal não quer sair, mas existem métodos para se retirar essas famílias. Põe lá, eu que concluí aqui. A Darlene. Vamos lá. Também tivemos problemas com enchentes também, mas, graças a Deus, não morreu ninguém. Só parentes. Como é que é? Não, só pertences que rodou. Bonito Mato Grosso do Sul. Um abraço. Darlene, graças a Deus não aconteceu nada. Aí, o que acontece? O Tarcísio de Freitas, ele já fez parte do corpo do Exército Brasileiro, então ele sabe como funciona e a capacidade do Exército Brasileiro em intervir auxiliando. Então, rapidamente, ele fez contato com o ministro da Defesa solicitando o apoio das Forças Armadas, algo que deveria ter sido feito aqui no Guarujá. Jô, eu sou filho de militar, meu pai era segundo tenente do FEB, da Força Expedicionária, e eu passei a minha infância viajando nos quartéis, então eu posso falar com propriedade. O Exército Brasileiro, ele tem equipamentos, ele tem estrutura para intervir em qualquer situação. Então, aqui na barreira do João Guarda, se tivessem feito o que o Tarcísio fez agora em São Sebastião, muito provavelmente a gente teria conseguido tirar mais gente com vidas. E o Tarcísio? Essa é a verdade. O Tarcísio é o seguinte, ele está com um projeto muito legal de construir casa para todas as pessoas que sofreram essas consequências, pessoas que moram na área de risco. Só que ele já escolheu o terreno, só que é muito complicado, até liberar vai demorar muito. Qual que é a ideia essa informação eu peguei da Jovem Pan. Qual que é a ideia do Tarcísio? Pagar pousadas, hotéis para essas pessoas ficarem morando.
Lógico que vai ter que